Hoje a gente vai entrevistar o Dr. Guilherme Neri, professor do Departamento de Comunicação Social da UF, que é o autor do artigo A Lógica Social da Forma Consumo, do ano de 2011. A primeira a fazer a pergunta para você vai ser a Júlia. Queria saber se você podia fazer uma apresentaçãozinha, explicar um pouco da sua área de pesquisa. Obrigado pelo convite aí de vocês e pela atenção e pelo tempo de vocês também, né? Bom, enfim, vou me apresentar. Meu nome é Guilherme Neri Appi, eu dou aula na UF desde 2005, como efetivo em 2006, mais ou menos em 2008, acho que foi em 2008, eu criei um grupo de pesquisa chamado REC, Retórica do Consumo. Ele chama REC, né? E a gente sempre veio pesquisando, desde 2008 para cá, tendências da publicidade, da propaganda, a gente veio tendências assim do ponto de vista mesmo da linguagem, né, as tendências nas inovações de linguagem, nas maneiras de se fazer publicidade e propaganda, né? Mas aí a gente foi se direcionando também mais especificamente para as questões também da publicidade numa cultura ciber, numa cultura cada vez mais hipertecnologizada. Então, a gente criou um conceito que hoje em dia já é bastante conhecido, assim, tanto pelos pesquisadores de vários estados do Brasil quanto lá fora, que é o conceito de ciberpublicidade. A gente até publicou um livro com isso, que a gente chamou um monte de gente convidada para escrever sobre esse conceito de ciberpublicidade, né? É um conceito que a gente já trabalha há bastante tempo, sei lá, uns 10 anos mais ou menos. Você poderia brevemente contextualizar para a gente o que é de fato essa forma consumo? Nos últimos vários anos, as pesquisas na área de comunicação em geral e de consumo e publicidade em particular, elas vêm focando cada vez mais numa característica muito clara, muito óbvia, que tem no mercado, né, de produção e consumo de bens, mercadorias, marcas, etc. Mas a pesquisa acadêmica na nossa área vem focando muito naquilo que existe de hipersegmentação desse mercado de consumo, né? Mas a gente não seria mais uma sociedade massiva, uma sociedade de massas, e a gente seria, sim, uma sociedade hipersegmentada. Então, o que importa é a gente tentar entender as características de consumo que são cada vez mais focadas nos indivíduos, né? O que eu quis com esse conceito de forma-consumo foi chamar a atenção para um aspecto que eu achei que estava esquecido. E eu acho que ainda hoje me parece um pouco, em alguma medida, não está muito visível esse assunto, que é o seguinte: para além das formas, das maneiras de consumir individualizadas, hiperindividualizadas ou hipersegmentadas, no meu entender, existe aquilo que eu chamei de forma-consumo, que é uma espécie de... Eu posso explicar talvez dessa maneira. Para além dos objetos, dos conteúdos que se consomem, a nossa sociedade se define muito mais como uma sociedade de consumo, não pelos objetos particulares que são consumidos, que variam de indivíduo para indivíduo. Por isso a gente tem um mercado hipersegmentado, e é verdade. Só que o que eu vejo por trás, e aí é que eu chamo de lógica da forma-consumo, porque é uma lógica social que está por trás desses consumos individualizados, que é o fato de que, numa sociedade de consumo, a gente é estimulado a consumir. Pouco importa se o produto é o A, o B, o C, se você não gosta do D, mas prefere o E. Então, pouco importa qual produto você consome. É como se a sociabilidade da gente fosse toda atravessada pelo ato de consumir, independentemente dos conteúdos que são consumidos. Agora, a próxima pergunta é: o que levou você a escrever esse artigo? Eu estava vendo, assim, participando de encontros, eventos e tal, de pesquisadores de publicidade, de consumo, de comunicação. Eu estava vendo que estava crescendo muito uma espécie de moda de olhar para a hipersegmentação do mercado, para a hiperindividualização. E esses estudos, no meu entender, eles estavam privilegiando muito uma espécie de autonomia do indivíduo. Quando ele monta a sua playlist do Spotify, ou quando ele monta o seu kit de produtos ou serviços que ele vai consumir, né? É como se ele fosse tratado, e isso me incomodou naquele momento,
Já tem 10 anos, né, esse artigo, a publicação dele. Mas isso me incomodou porque me pareceu que esses estudos eles estavam apontando para uma espécie de autonomia do consumidor de uma maneira muito mais radical do que eu, de fato, estava vendo. Eu não estava vendo uma autonomia radical, porque a autonomia radical, para mim, seria o sujeito poder optar por uma vida que não se restringisse aos aspectos econômicos do consumo. A nossa vida não deveria se limitar aos aspectos econômicos da sobrevivência e de consumir produtos e serviços, né? A vida deveria ser mais que isso. E isso me incomodou um pouco naquele momento, porque eu achei que o pessoal estava muito focado nas táticas. Eu vou usar uma expressão do Michel Dissertot, que é um historiador. As pessoas estavam muito focadas nas táticas individuais dos consumidores. E aí estavam pressupondo uma certa liberdade na escolha dos produtos e serviços. E eu, chamando de forma consumo, eu queria mostrar que você tem liberdade de escolher entre os produtos A, B, C ou D, mas não tem liberdade de não escolher. Você deu vários exemplos, tipo, das formas de consumo, mas, tipo, qual foi o método de pesquisa utilizado na hora de fazer o artigo? Acho que se eu tivesse que definir a metodologia desse artigo, ela foi, eu pretendi que ela fosse exploratória, mas não exploratória de um caso empírico. Ela foi exploratória no sentido de explorar um conceito, que era um conceito que eu estava propondo, de forma consumo, né? Apesar desse conceito ele já ter sido trabalhado por vários autores de forma consumo, esse nome eu dei ali na hora para fazer esse artigo. Então, eu diria que assim o método foi uma pesquisa, ali um artigo exploratório, mas exploratório do conceito, né? Foi uma discussão teórica, na verdade. E aí o artigo ele acaba tendo uma característica que ela é um pouco metodológica, mas ela é um pouco também estilística, né? Do estilo da redação do artigo, que tem um pouco a ver com essa exploração conceitual, essa discussão conceitual, que é o seguinte: o estilo da escrita, que tem ligação direta com o método exploratório do conceito, foi estilo ensaístico, um estilo de ensaio. Por quê? Porque no ensaio é mais importante a proposta que o pesquisador está apresentando do que ele necessariamente ficar pensando, por exemplo, levantando dados de autores anteriores ou de pesquisas de mercado, sabe? Assim, que são pesquisas mais empíricas. Mas esse artigo, especificamente, eu acho que ele tem mais esse caráter assim de ter uma proposta de ser ensaísta. Como a gente ainda se deixa influenciar pela mídia na hora de tomar decisões? Eu estou me apoiando um pouco mais no Todd Gittling para te responder, porque eu acho que ele sintetizou bastante bem essa coisa. Assim, as mídias são muito sedutoras. A gente vive uma sociedade que quer o tempo todo estar em conexão. Os sujeitos, nós, queremos estar o tempo todo em conexão. Claro que existem as exceções. Eu estou dizendo assim, a força maior da sociedade é empurrar a gente para a gente querer interagir o tempo todo. A gente interage com outras pessoas, com ou sem mediação tecnológica no meio, pode ser ao vivo, pode ser com mediação que nem a gente está fazendo, né? Mas a gente está o tempo todo sendo empurrado, não só para interagir, mas assim, a interagir em si mesmo com outros sujeitos e tal. Então, o que acontece? Eu te diria que o que a comunicação faz, uma das coisas que ela faz é seduzir muito porque ela está cada vez mais interativa, né? As mídias estão cada vez mais interativas, mas é um pouco essa lógica. E isso é sedutor, sabe? É sedutor por si mesmo, né? Enfim, a gente é seduzido não só pelos conteúdos que estão sendo veiculados, mas pelo fato de que a gente gosta de ser abordado pelas mídias, né? As mídias estão o tempo todo falando com a gente sem parar, são tagarelas nesse sentido, né? E isso é bastante viciante. Eu acho que é um pouco por aí. Saber, porque no texto você evidencia bastante a relação do ato de consumir com o viver, né? Como se uma relação de dependência. E até mesmo da felicidade, como você mesmo disse. Por exemplo, só vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. E a partir disso, levando em conta o cenário mundial atual e o social e a economia e tudo mais, eu queria saber qual é a sua posição sobre o caminho que o capitalismo semiótico vai levar. Eu acho que assim, o que eu chamo não, na verdade esse nome não foi criado por mim. O capitalismo semiótico, semiocapitalismo que tem lá no texto e tal,
ele, na verdade, eu conheci através de um pessoal da filosofia e da ciência política da Itália, né? Os filósofos e cientistas políticos italianos, eles criaram esse conceito aí, que eu saiba, há vários anos atrás. Esse conceito já deve ter uns 20 anos ou mais, de capitalismo semiótico, semiocapitalismo, que é um capitalismo que diz que os sujeitos, enquanto eles produzem riqueza, eles produzem a si mesmo, a própria subjetividade, né? Nessas relações e interações que esses sujeitos fazem. Só que existe, aí é que é a questão do capitalismo semiótico, existe toda uma organização que não é a de produzir subjetividade de maneira espontânea nos sujeitos, né? São marcas produzindo afetos específicos, subjetividades, etc. E assim, não são só marcas. O próprio jornalismo faz um pouco desse tipo de trabalho também, um tipo de discurso e um tipo de semiótica capitalista, né, do capitalismo semiótico, que é toda feita para tornar o capitalismo alguma coisa não apenas tolerável, mas para transformar ele numa coisa desejável, numa coisa fofinha. Capitalismo fofinho, capitalismo simpático, capitalismo bacana, né? Então, assim, eu vejo a questão da produção de subjetividade no contexto do capitalismo semiótico como sendo uma produção cada vez mais controlada por uma espécie de gestão das subjetividades, sabe? Por parte não só das empresas, das marcas que anunciam e que usam diversas estratégias para anunciar e para chegar nos consumidores, mas do próprio jornalismo. Os valores que a gente está tendo hoje como dominantes na nossa sociedade ainda são valores que só lubrificam esse capitalismo, No né? artigo você menciona a pulsão narcisista, você está se referindo a um consumidor que busca uma elevação pessoal, né? Você É. acredita que a forma de consumo atual carrega esse caráter expressivo individual ou ela demonstra a força de influência exercida sobre esses indivíduos, assim, pelo geral, pelo contexto social? O meu embate era muito com a questão assim da oposição entre o indivíduo e as escolhas individuais na superfície e uma lógica social massiva por trás, que não importa se você vai consumir isso ou aquilo, importa que você esteja consumindo, ponto final, né? Então, eu estava mais interessado nessa oposição entre o massivo e o individual. Mas essa pergunta é importante porque me permite agora, depois desses anos todos e tal, te dar uma resposta um pouco mais complexa do que estava no texto, que é o seguinte: eu acho que o consumidor hoje ele continua sendo movido por interesses pessoais, individuais, mas também interesses de alguns grupos dos quais eles fazem parte. Então, eu acho que tem alguns impulsos massivos na forma consumo, que é o fundo dessa história toda. Todo mundo tem que consumir massivamente, não importa o quê. Então, tem o massivo ali. Tem as escolhas individuais, sim, em vários momentos, mas tem escolhas de grupos também, por afinidades de afetos de consumo, né? Então, hoje, eu talvez desse uma complexificada nessa questão lá do artigo, provavelmente faria, levando em consideração que, além do massivo, da oposição entre o massivo e o hiperindividualizado, tem também essa influência de grupos, né, de nichos, né, de consumidores e tal. Mas eu não acho que isso apague o individualismo e nem o massivo. Tudo depende do que você está olhando daquele fenômeno de consumo, sabe? Certo, prof. Eu queria te agradecer no nome do grupo. Obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, né, esse tempo. Eu posso agradecer a vocês porque, assim, o nosso trabalho e a nossa existência cotidiana só faz sentido se for para vocês. A gente não faz para a gente tem que fazer para vocês. Então, se não for para vocês, não tem sentido social nenhum o que a gente faz, né? E aí eu preciso reconhecer e agradecer a oportunidade que vocês me deram de eu repensar também algumas coisas aqui. Muito legal. Ó, fofíssimos. Obrigado, gente. Valeu.